Olá! No boletim de hoje iremos falar sobre a economia e o comércio no agreste pernambucano. A divulgação desse vídeo é uma parceria do Corecon com o Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. A busca pelo desenvolvimento econômico, seja de um país ou de uma região subnacional, se dá por meio de uma mudança estrutural que leva a um processo de transferência de pessoas de um setor econômico de baixa produtividade para outro de alta produtividade. De acordo com Furtado, a mesorregião do agreste de Pernambuco pode ser compreendida como uma típica região com baixo nível de desenvolvimento. A história nos mostra que o estabelecimento de um fluxo de comércio exterior entre estas regiões atrasadas e outras mais dinâmicas é capaz de proporcionar o impulso inicial ao desenvolvimento, mesmo sem uma prévia acumulação de capitais. Isto se dá em razão do intercâmbio comercial, forçar uma combinação mais racional dos fatores terra e trabalho. O déficit comercial no agreste de Pernambuco pode ser explicado por algumas características peculiares da própria região, como a histórica existência da informalidade, sobretudo no polo de confecções, o que dificulta a penetração em mercados internacionais. E também a forte concentração dos empreendimentos em municípios de porte médio, a exemplo de Caruaru. Ainda podemos falar do fato de que poucas empresas locais se dedicam às atividades exportadoras. Sendo o comércio exterior uma importante variável para estimular o dinamismo econômico das regiões atrasadas, vimos que de 2000 a 2020, fatores domésticos estruturais aliados a fatores externos conjunturais combinaram-se negativamente, contribuindo com a reduzida atividade econômica e o déficit comercial crônico. Deve haver, então, por parte dos governos das três esferas, federal, estadual e local, a construção de uma política favorável de comércio exterior em ação com os empresários locais. O agreste de Pernambuco é conhecido nacionalmente pela importância de sua atividade econômica no setor têxtil e de confecções. Nesta região, destacam-se os municípios de Caruaru, Belo Jardim, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe. O comércio local determina o PIB na maioria destes municípios, que se destacam por suas participações em algum arranjo produtivo local. Nos principais municípios do polo de confecção, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, foi observado que o comércio externo da região não foi muito modificado em função do cenário de crise, apesar da produção de confecções praticamente ter parado. Em Caruaru, o município exporta basicamente apenas medicamentos e, portanto, o comércio externo não reflete a produção de confecção local. Já em Santa Cruz, houve uma comercialização pontual de vestuários femininos em 2020, com baixíssimo volume negociado e com um único parceiro comercial, Portugal. O município de Belo Jardim, que apresenta o maior PIB per capita do agreste pernambucano, é disparadamente o maior exportador da região, tendo exportado o valor de 40,4 milhões no ano de 2020, basicamente comercializando acumuladores elétricos em função da atuação da Baterias Mouras no município. Os cenários instáveis e as expectativas para o período de retomada da economia mundial devem modificar as participações dos países no mercado internacional, seja pela necessidade crescente de aumentos de competitividade, seja pelas alterações comerciais em função da pandemia. Para a incorporação das economias locais menores, é importante a implementação de políticas públicas que auxiliem as pequenas empresas na promoção deste comércio. Comercializar com outros países traz desafios para empresas de qualquer porte. No entanto, é ainda mais difícil para as empresas menores atender aos requisitos requeridos para a inserção neste mercado com êxito. A gestão da firma, a atualização tecnológica, as normas internacionais específicas são exemplos dessas dificuldades. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que está diretamente relacionada à missão de promover a internacionalização das empresas brasileiras, tem sido bastante importante na alavancagem de muitos negócios brasileiros com o exterior,
com escritório de apoio em diversas partes do mundo e tendo foco do programa justamente a micro e pequenas empresas. O setor têxtil e de confecção vem perdendo participação no mercado, em razão de deficiências em capacitação tecnológica e gerencial, além de redução do desempenho comercial da cadeia. Este é um problema que vem se intensificando no polo de confecções do Agreste. O enfraquecimento da cadeia de produção têxtil e de confecção em virtude de aumentos substanciais de importações de matérias-primas oriundas da China. Então surgem questionamentos sobre o futuro destas empresas junto ao mercado internacional. Que políticas públicas seriam capazes de promover o aumento de produtividade nestas empresas a ponto de tornarem-as mais competitivas? Até que ponto existe consciência dos empresários desta necessidade de que, para atender os requisitos básicos da exportação, faz-se necessário contratar mão de obra qualificada e bem remunerada? Será que poderia haver políticas de crédito acessíveis para a adaptação destas empresas a este novo mercado em curto e médio prazo, uma vez que muitas estão à beira de fecharem as portas? Sabemos que para ser competitivo no cenário internacional, as empresas precisam aumentar a produtividade, e esse é justamente o grande problema das empresas brasileiras, especialmente daquelas que não surgiram com o foco da internacionalização. Fatores como ambiente de negócios, infraestrutura, tecnologia, concorrência e qualificação da mão de obra fazem parte dos elementos determinantes desta produtividade. A compra e venda de mercadorias através de canais remotos tem facilitado o acesso a uma quase infinita quantidade de produtos e serviços. O uso de novas tecnologias provocaram uma quebra de paradigma na forma de se fazer negócios. A pandemia do Covid-19 simplesmente explicitou para os consumidores o comércio virtual, que estava restrito a um público mais específico e adepto às novas tecnologias da informação. No cenário econômico brasileiro, a atuação do varejo no meio local e regional está em alta, visto que a partir de 2017 seu crescimento resultou no aumento de empregos formais no país. Em Pernambuco, sabemos da importância de micro e pequenas empresas, pois esta região tem o comércio como atividade que mais gera emprego. As micro e pequenas empresas enfrentaram desafios diante mudanças devido à eclosão da pandemia. Porém, com o auxílio das tecnologias digitais, encontraram um modo de continuar a comercialização e o consumo de bens e serviços. – 31% das organizações modificaram a forma de funcionamento, e dessas, 41,9% iniciaram a forma de vender virtualmente em consequência da pandemia. O número de usuários de internet no país obteve um aumento de 6,4% entre 2020 e 2021, alcançando a média de 160 milhões. No que concerne às atividades realizadas pelo governo para ajudar esse mercado, tem-se a publicação da Medida Provisória número 975, a qual apresenta o objetivo de facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a novos empréstimos, contribuindo para a sustentabilidade das empresas brasileiras. Como a pandemia acelerou o varejo online, é notório o esforço das comerciantes ao se adequarem à forma de vendas, que é pelo meio virtual, resultando em um crescimento expressivo desse mercado na internet.